Graças a Deus. Estamos agora em definitivo para o culto de louvor e adoração em família. Eu quero crer que todos já estão reunidos com a família. Igreja não é obviamente, um prédio construído por mãos de homens. Igreja somos todos nós individualmente, e Deus se agrada em ver essa igreja reunida, mesmo que estejamos ainda em live, mesmo que estejamos ainda em culto online, com muita saudade de ver a igreja, obviamente, com a presença dos irmãos, sentindo a saudade daquele abraço, daquele amor fraternal, mas nós respeitamos e obedecemos, obviamente, as autoridades que, através de decreto, nos impediram, e nós respeitamos, porque eles têm o conhecimento e nós não. Então, quem somos nós para questionarmos, né? Estamos aqui dentro de uma igreja fechada, com um grupo muito pequeno de pessoas que estão aqui para nos ajudar na parte técnica, na parte também dos louvores, já que hoje é um culto de louvor, todos nós tomando as devidas precauções, como diz aí as autoridades, mas em espírito, que é o mais importante, né? Com certeza, quando Deus permitir, estaremos com a igreja tendo novamente a alegria de se reunir presencialmente, adorando, exaltando o Senhor em cultos com a igreja aberta, né? Mas ante esse momento que nós vivemos, mesmo em distanciamento, estamos aqui, virtualmente ligados por essa tecnologia que Deus nos proporcionou, de estar levando aos lares, aonde estiver os membros da igreja nesse momento, esse culto, para que todos nós possamos exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mesmo com esse distanciamento social, estamos ligados nesse mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou convidar a igreja de Jesus, que está reunida, a abrir as Escrituras Sagradas. Eu falei há pouco no grupo da igreja, eu quero crer que os irmãos que têm aí adicionado os seus nomes no grupo da igreja, e aqueles que não são membros, estão nos visitando, sejam bem-vindos. Mas eu citei há pouco no grupo da igreja que isso é um culto, então não diferencie nada estarmos presencialmente ou não, porque nós estamos cultuando a Deus, Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então dê o seu melhor para Deus, porque essa live, os cultos que estão sendo feitos, não é para exaltação de uma placa religiosa ou de uma religião. É tudo para a glória de Deus, porque Ele, por ser Deus único e verdadeiro, é digno, e ter nos criado todos, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido então para irmos juntos no livro de Salmos, lá no Salmo 147, onde o salmista declarou no versículo 1 e depois no versículo 5, pelo Espírito Santo ele disse: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Já o versículo 5 ele diz: grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, e seu entendimento não se pode medir. Davi também escreve lá no Salmo 40, mais especificamente no versículo de número 5, da seguinte forma: muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. A humanidade, às vezes, amados, se esquece de quem é Deus, infelizmente. Se assim não for, Jesus não teria dito a respeito da Santa Ceia, dizendo: façam isto sempre em memória de mim. Por que eu digo isso? Porque nosso corpo, por estar neste mundo e oriundo da natureza pecadora do inimigo, que seduziu o primeiro casal ao erro, e ali toda a descendência de Adão e Eva teve a contaminação do pecado, entrou o pecado no homem. E para que Deus não matasse a alma, Ele então dá uma nova chance ao ser verdadeiro do homem, que é a alma e o espírito, enviando o segundo Adão, ou seja, Ele mesmo se fez homem,
se fez forma de servo, sendo Deus, e estando aqui na terra como Deus, homem, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e venceu aquilo tudo que o primeiro Adão não conseguiu vencer, a tentação e as provações. E ele venceu com morte, e morte de cruz. Morreu a vida do homem natural, para que o homem espiritual nascesse de novo. Quando ele ressurge na ressurreição, no terceiro dia, ali está dando a chance à humanidade de renascer, de ressurgir, de ressuscitar. Ele então se torna as primícias da ressurreição. E nós, quando então formos levados à glória celestial, completaremos esta obra que Jesus iniciou no dia que ele se despiu de si mesmo, humilhou-se de tal maneira, se tornando homem e vivendo aqui na terra como um servo. Então que nós possamos lembrar disso e não nos esquecemos que aqui nós só estamos de passagem, e é por isso que nos reunimos como igreja, aquela que Jesus está lavando, remindo, curando, transformando, para apresentar a Deus como uma noiva amada. Então ofereça o seu melhor para Ele, adorando e exaltando através do nome de Jesus. Reúne sua família e fale com Ele na intimidade agora, fazendo uma oração em o nome de Jesus. Entre na presença do Altíssimo com a sua oração, com toda a humildade, pois a palavra diz que aquele que se humilhar perante a Deus, Ele exaltará. Então esse é o momento de abandonar tudo. Não fique agora preocupado com o que há de vir, com o que será amanhã. Agora é a hora de entrega. Ele se entregou por nós, e o único sacrifício que Ele aceita é esse, que através do sangue de Jesus Cristo, você e eu possamos seguir nessa caminhada rumo à salvação. E o louvor é o único sacrifício que Deus aceita depois do que Jesus fez naquela cruz. Então adore o Senhor com o seu louvor. Obviamente não estamos falando de cânticos, nós vamos cantar daqui a pouco louvores, mas cantar louvores, ou seja, cânticos que adorem ao Senhor, cânticos que exaltem o nome dEle, cânticos que elogiem a Ele, porque Ele é digno dessa glória, desse louvor e de toda a honra. Se prostre então perante Ele em espírito e vamos adorá-lo com a nossa oração, em nome de Jesus. Una-se com a sua família. Se você estiver em casa, dê as mãos e faça uma oração, um culto da igreja de Jesus na sua própria casa. Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós unimos a nossa fé, a nossa oração mais uma vez, em espírito e em verdade, para como igreja, Senhor, de Jesus Cristo, adorar-te, exaltar-te, engrandecer-te, através dos louvores que serão entoados nessa noite, em conjunto, nós aqui na igreja Mão de Deus, e meus irmãos aonde estiverem, nesse momento, através desse culto online, dessa live, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus, por nos dar esse privilégio da vida, por nos dar, Senhor, o teu fôlego, por nos dar, Senhor, a salvação através desse caminho maravilhoso, vivo e novo caminho, que é o sangue precioso que Jesus verteu naquela cruz. O sangue que nos dá vida. É sobre esse nome que nós nos prostraremos para adorá-lo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Oremos ao Senhor e te glorificamos, Senhor. Esteja com cada um de nós, Pai, aonde tiver um filho do Senhor agora, orando com a gente, envie uma unção especial de renovo, de fortalecimento e principalmente, Senhor, de entendimento, para que possamos nós todos crescermos na graça e no entendimento do Senhor e aguardarmos como a nossa alma anseia por aquele dia em que o Senhor nos receberá na glória eterna, em o nome de Jesus. E profetizamos nesse culto da família o que está em Atos 16, 31. Porque eu creio em Jesus, será salvo eu e toda a minha casa. Esta é a palavra profética que nós lançamos esta noite para todas as famílias que estão agora nesse momento, representadas, se for o caso, por uma única pessoa. Mas essa única pessoa é a coluna do teu Evangelho, levantada por tuas mãos, para ser, Senhor, exatamente isso, a coluna do Evangelho da salvação nesta família. E eu os abençoo todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.
A humanidade, como eu disse há pouco, ela se esquece de quem é Deus. Mas Ele, em sua infinita sabedoria, e com os seus atos que são soberanos, age de formas que nossa mente humana não consegue entender. E Ele permitiu que situações como esta que estamos vivendo, no mundo inteiro fora, né? Eu nem vou citar o nome desse maldito vírus aí, mas essa situação que está ocorrendo no mundo, se Ele permitiu dentro de uma sabedoria infinita que nós não podemos alcançar. Como disse o salmista aqui, ó, eu queria contar todas as suas maravilhas, anunciá-las, mas eu não posso, porque elas são demais para mim. Ou seja, a mente humana realmente não consegue discernir. O próprio Senhor Deus revelou-nos no Velho Testamento, quando disse através do profeta que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nada tem a ver com os pensamentos de Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele sempre tem pensamentos, mesmo que nossos olhos não contemplem o que Ele está fazendo, mas Ele sempre tem pensamentos, planos bons e nunca de mal, para nos dar o fim que a nossa alma deseja. Essa passagem que diz: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e não são pensamentos de mal, mas sim pensamentos de paz, de bom, para vos dar o fim que desejais. Aí muitos já ficam pensando: então aquela casa, eu vou ganhar aquela casa nova, aquele casamento, aquele carro, aquele salário, oh meu Deus, isso tudo vaidades, isso tudo para carne. Isso tudo, se você buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, Ele acrescentará na sua vida. É claro que Deus está falando de algo muito maior, quando Ele diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e são sempre pensamentos de paz e nunca de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele está se referindo à nossa alma, que anseia, que anela. Anelar significa um desejo desesperado, sem controle. Esse é o sentimento que está na nossa alma, e que muitas vezes o nosso corpo impede de sentirmos. E quando as nossas vaidades, os nossos desejos carnais sobressaem sobre esse sentimento da alma, que é verdadeiramente o ser interior do homem, aí entra a depressão, entra o vazio, entra tudo aquilo que a humanidade sente: depressão, opressão, vazio, tudo isso mais. Porque na verdade é a alma que está triste, porque o corpo, a carne, conduzida por um espírito imundo, está conduzindo aquela alma a se afastar de Deus. É por isso que entra esse processo depressivo do homem, opressão, e você vê essas loucuras que o homem vem cometendo, induzindo pela sagacidade do inimigo das nossas almas. Aí você vê homicídios, suicídios, você vê pessoas doentes, deprimidas, e aí por diante. Então, amados, não se esqueça de quem é Deus, e Ele, na sua soberana sabedoria, na sua soberana vocação de único Deus que é, Ele sabe o que é melhor para todos nós, em o nome de Jesus. Por isso, convém a nós que apenas o adoremos. Fica bem em louvá-lo, porque a nossa alma deseja louvá-lo. Então, para que nós possamos entender o sentimento das nossas almas, não podemos estar na carne. Eu não posso agora estar nessa live preocupado em comer algo, em fazer algo, enfim. Eu tenho que me desligar do mundo, eu tenho que me ligar no trono de Deus. A minha alma não anseia eu ir na cozinha fazer algo agora. A minha alma anseia ter um encontro particular com Deus, uma intimidade. Ela até tem vontade de saltar fora e subir. É aquela alegria que você sente indizível quando está em espírito e em verdade na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu estou falando tudo isso pelo Espírito Santo, para que você e eu, nós, possamos, unidos na mesma fé, na mesma unção, adorar o nosso Deus, pois Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Só os que concordam digam amém. Amém. Que assim seja, para a glória de Deus. Igreja, eu vou pedir que vocês vão comigo lá em 2 Pedro. Nós vamos conversar um pouquinho antes de iniciarmos os louvores.
Porque, como eu disse, a humanidade não sabe quem é Deus. Algumas vezes se esquece. E faz isso porque a carne está acima do desejo da alma, né? Nós vimos há pouco que o salmista fala das grandes maravilhas do Senhor. Alguém distraído pelo espírito imundo deste mundo pode dizer: mas que maravilhas são essas? Pois estamos vivendo um caos. Eis aí a maior prova de que a criação esquece de quem é Deus e quem a criou. Há um texto no Novo Testamento, que é justamente a segunda carta do apóstolo Pedro, que esse apóstolo escreve. Lá no finalzinho da Bíblia, já chegando pertinho de Apocalipse, você encontra as cartas de Pedro. E lá no capítulo 3 de 2 Pedro, ele escreve a seguinte situação. Ele vai dizer que tudo foi criado pela palavra de Deus. A mesma palavra que um dia deu vida a tudo, disse Deus: haja, e houve. A mesma palavra, o Pedro vai dizer que os homens se esquecem disso quando começam a pensar e ter raciocínios como esse, de como eu vou louvar Deus, falar das suas maravilhas nessa situação que nós estamos vivendo, morrendo de medo dentro de casa. Algum pode pensar isso, e muitos pensam isso. Infelizmente a humanidade está enganada pelo espírito da mentira. Porque o apóstolo Paulo, numa situação, ele falou: olha, eu viver nesse mundo, eu vivo para Deus, e se eu morrer, eu vou para Deus. Ou seja, de qualquer forma, estarei com Deus. Esse é o sentimento real de quem confia no Senhor e sabe que a sua vida, a sua alma, que a vida verdadeira é o espírito e a alma, que isso aqui vai morrer mesmo, está condenado, está na palavra que Deus condenou o corpo para não condenar a alma. Então nós temos que entender isso, ser cheio do Espírito Santo para não cairmos nessas ciladas e ter esses pensamentos, como está escrito aqui em 2 Pedro, que a palavra de Deus vai dizer que o homem, porque quer esquecer, esquece das coisas que Deus fez e do que Deus criou. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 3 e versículo 3 ao 5. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde sempre, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí o Pedro vai dizer pelo Espírito Santo: eles na verdade ignoram porque querem. Ou seja, alguns textos vão dizer eles deliberadamente, outros textos vão dizer, outras traduções, eles voluntariamente, ou seja, porque querem, porque a carne quer. Então eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Lembra-se do haja que eu falei há pouco lá em Gênesis. Amém? Então voltando aqui, então desde sempre, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu, ou seja, o mundo acabou, afogado, então coberto com água, as águas do dilúvio, ou seja, pela mesma palavra, ele foi terminado também em águas e águas do dilúvio. Versículo 7, que eu falei do 3 ao 5, né? Já fomos. Agora eu peço que você reflita comigo, lá no versículo 10 ao 15, porque a mesma palavra que Deus disse haja e houve, a mesma palavra disse vai acabar tudo em água, e acabou. E essa mesma palavra, ele disse: um dia eu vou cessar, meu espírito não viverá para sempre no homem. Está lá em Gênesis. E o que ele faz? Ele então encerra, por causa do pecado, ele encerrará o ciclo da humanidade nesta terra. Aliás, ele acabará com esta terra. Pois no capítulo 3 e versículo 10 a seguir diz assim: sobre o dia do Senhor. Pode ver que na Bíblia está escrito dia com letra maiúscula. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, de repente, de surpresa, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Havendo, pois, de perecer, de acabar todas estas coisas, que pessoas que vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que há justiça. Versículo 14, então ele diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais encontrados, imaculados, irrepreensíveis, em paz, tendo por salvação a longanimidade, ou seja, a paciência, o amor com paciência de nosso Senhor. Só até aí. Aleluia. Igreja, esse mal que está na terra aí, que deixou a humanidade em pânico, essa pandemia, perto do poder do grande, todo-poderoso, grande Deus, o grande eu sou, que diz haja e houve, e disse vai acabar e acabou, e ele disse que vai acabar agora em fogo, disse que ia acabar em água, acabou, e agora diz vai acabar em fogo, vai ser destruído tudo, não vai sobrar nada. Aquilo ainda sobrou uma família, e os animais, um casal de cada, agora nada, somente os que estiverem salvos, esses não sofrerão o grande mal dessa palavra final, que Deus declarou na sua palavra, que o dia dele, o dia dessa destruição virá. Então Deus está permitindo que aconteça tudo isso com a humanidade, para um propósito dele. Esse propósito que a igreja se lembre, volte à memória de quem é Deus. O homem tem a capacidade de temer um vírus, que nunca criou nada, e sendo que foi até criado, porque tudo é criado por Deus, e os homens, aproveitando-se da criação de Deus, eles fizeram o quê? Criaram também coisas na terra para justamente destruir a humanidade. Então não estou dizendo aqui, alegando que isso foi criado pelo homem, mas o homem só planta o que colhe. Isso é ponto final. E seja lá o que for, que mais futuramente seja descoberto, se é natural ou se é criado, uma coisa é certa: foi permitido por Deus. Se não houvesse a permissão soberana de Deus, isso não estaria acontecendo de forma alguma. Então, igreja, só para você lembrar que a palavra diz que tudo foi criado pela palavra dele, de Deus, e um dia foi afogado tudo em água pela palavra dele, e um dia será tudo queimado, haverá uma grande explosão, um grande estrondo, em que tudo se fundirá em fogo. E aí nós, segundo a sua promessa, aguardamos uma nova terra, em que nela habita a justiça. Então, amados, quando for cumprido todo o propósito pelo qual Deus permitiu isso aí, tudo cessará, quer seja para nós estarmos com Ele na glória eterna, ou quer seja para haver um grande avivamento, um grande reavivamento da igreja de Jesus na terra. Mas uma coisa é certa: há um propósito de Deus para tudo isso. Uma coisa nós cristãos temos que entender: nós não estamos falando de um Deus que é controlado pelo homem, nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas por sua palavra. Por isso nós vamos fazer o louvor inicial dessa noite, até convido os levitas para virem à frente. Os louvores que se seguirão agora aqui, é na confiança que nós temos, que basta haver uma palavra de Deus, bastará apenas uma palavra para que as coisas aconteçam. Não se esqueça disso, amados. O louvor que você fará agora não é algo relacionado à religião. O louvor que você fará agora, através de cânticos, é aquilo que você deve sentir no fundo da sua alma, que você crê no Deus que te criou e o ama de tal maneira que nada, absolutamente nada, pode afastá-lo disso. Então, no nome de Jesus, lembre-se que a soberania de Deus, ela é exclusiva dele. Nada manda em Deus, e Ele governa e controla tudo. Basta uma palavra dele. Então, enquanto não se cumpre os propósitos pelo qual Ele permitiu, façamos como nós estamos dizendo sempre: adoremos, louvemos, exaltemos, tendo ou não pão na mesa,
exaltemos. Estejamos ou não bem financeiramente, Ele continua sendo Deus. O que importa é você estar cheio do Espírito Santo, buscar cada vez mais ter o entendimento, o conhecimento do reino de Deus. E cada vez que você busca esse reino e a justiça dele, você não se esqueça que Ele não é homem para mentir. E Ele disse em Mateus 6 que tudo que você necessita para essa carnona sua aí, Ele mesmo acrescentará, e será bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Então, passamos agora o louvor oficial a Deus. Eu até convido você que estiver em casa, louvar com júbilo, com palmas, louvar, se colocar em pé, convida teu familiar, teu amigo, vamos nos colocar em pé, vamos adorar a Deus. Mesmo que você não conheça essa letra, adore, vai prestando atenção nela e vai louvando a Deus. O louvor diz, olha o que diz essa letra: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão resistir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Vamos louvar nosso Deus. Basta uma palavra do meu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Ele não veio aqui em vão e não nos deixou aqui em vão. Se quisera Ele já tinha levado-nos. Aliás, desde que Ele veio, a terra podia subir com aqueles 12 ou com aqueles 500 e tantos que presenciaram a ascensão dele, mas o plano dele era muito maior, um plano que nós não podemos nem imaginar, porque João não viu 500 lá, não viu 12, não viu
30, não viu 40, não viu 100, nem viu os 500 que estavam lá na ascensão dele, registrado nas Escrituras. Ele viu uma multidão incontável de almas salvas. Só que para isso, amado, não se esqueça que Ele nos deixou algo que é o poder da mesma palavra. Se você usar a palavra em nome de Jesus, porque Ele habita dentro de nós, e assim como Ele disse, haja e ouve, basta uma palavra profetizada com fé, no nome de Jesus, que vai acontecer. Por isso faremos esse louvor de adoração agora, declarando que nós não vamos nos calar, nós vamos profetizar em nome de Jesus. Louvemos a nosso Deus. Aleluia. Os meus lábios vão profetizar.
Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Continue lembrando que Jesus disse: eis que recebi autoridade, toda autoridade, nos céus e na terra e embaixo da terra. E agora eu vos dou a autoridade. Então use da autoridade que Ele nos deu. Imite Jesus. Profetize grandes coisas na sua vida. Profetize grandes coisas na sua família. Profetize grandes coisas em nossa nação. Profetize. Não entre na neura dessas mídias. Mas aqui está a notícia que você tem que ouvir. A palavra de Deus. Aqui está a verdade. Profetize grandes coisas. Porque Deus tem sempre o melhor para todos nós. Amém. Vai acontecer, sabe por quê? Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu digo, Senhor, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nós profetizamos isso para a nossa nação, nós profetizamos isso para Israel, profetizamos isso para os Estados Unidos, para todos os países que estão, Senhor, o único Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A vontade que dá de ficar louvando a noite toda, né, amados? Ainda mais louvores cheios do Espírito Santo, louvores com unção de Deus, que nós vemos claramente que Deus move-se em meio aos louvores do seu povo. Eu quero, um aperto no coração, me despedir da igreja e partir para a parte final desse culto, dando aqui os recadinhos rapidamente. Quero pedir que você não se esqueça do que Deus falou essa noite. Guarde em seu coração em nome de Jesus. Eu vou passar os recados finais, daqui a pouco voltaremos, faremos mais 2 louvores junto com toda a igreja. Nos alimentaremos mais um pouquinho, só daqui a pouquinho, mas esse é o momento de eu falar com a igreja rapidamente. Como eu disse, nós estamos em live, porque o decreto municipal ainda de Londrina não permite que a igreja seja aberta, então nós estamos respeitando, mas na confiança de que Deus, muito breve mesmo, dará ordem a respeito desse mal ser extinto, aniquilado, ser extirpado, expulso da terra, aniquilado. Essa é a palavra que uma das servas do Senhor falou no jejum com a gente lá. O jejum que nós fizemos agora na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, para esse propósito, que esse mal seja extirpado, expulso, paralisado, anulado, e Deus fará o tempo devido, e esse tempo está breve. Eu estou profetizando em nome de Jesus, esse tempo está por vir, e aí sim voltaremos a ver nossas crianças adorando a Deus, se apresentando diante de Deus em coreografias e danças, salinha das crianças cheio da alegria, com o evangelista Cristiane ali evangelizando nossos pequenos. Veremos os ministérios novamente se apresentando diante do Deus vivo e toda a igreja congregada. Essa é a nossa profecia em nome de Jesus. Mas enquanto isso não ocorre, vamos ficar ligados, ainda que seja em lives, em online. E estamos tendo 3 lives, exatamente como tínhamos quando a igreja aberta, 3 cultos. Esta live é a primeira da semana, que é domingo, primeiro dia da semana. Domingo não é o final de semana, é o início da semana. Por isso estamos oferecendo louvores, as primícias a Deus. Então estamos aqui no culto de louvor e adoração em família, todos os domingos às 19h30. E quando a igreja voltar a estar aberta, também será domingo às 19h30, como sempre foi nesses quase 20 anos aqui em nossa comunidade. Nas terças-feiras, a outra live, a live da nossa comunidade, está sob a direção do presbítero, o homem de Deus, presbítero Wilson Silva, que junto com a sua esposa, junto com aqueles que ele convoca, que ele sente de chamar, para estar ali falando com o amor de Deus e levando a mensagem que nos faz ter o alimento das nossas almas em nome de Jesus. Terça-feira, a live, o culto de oração, às 20 horas. E na sexta-feira, nós aqui de novo, dentro da comunidade, com um grupo bem mais reduzido de pessoas, mas o suficiente para fazermos um culto de libertação. Campanha poderosa que temos há 20 anos nesse lugar, todas as sextas-feiras, às 20 horas, em nome de Jesus. Onde você estiver, então, nos 4 cantos da terra, assistindo-nos, vendo-nos nessa live, nesse culto, gravado também pelo YouTube. Se um dia passar por Londrina, nós estamos aqui no Jardim Pacaembu, próximo ao terminal Milton Gavete,
próximo ao Estádio do Café, próximo ao Shopping Norte Capuaí, no alto da Avenida Lucilena Gonçalves Viana. Chegando bem no altinho ali, você vai encontrar a comunidade evangélica Mão de Deus. E nesses 3 dias, quando a igreja estiver aberta, se passar por Londrina, nós teremos muita alegria de recebê-los aqui, em nome de Jesus. Então, fique o nosso amor, nosso carinho, todos os membros dessa comunidade que estão ligados com a gente e todos que estão nos visitando aí, que aceitaram o compartilhamento dessa live. Deus os abençoe a todos. Quero estar saudando de uma forma especial neste dia os aniversariantes desse dia. Aniversariaram de sexta para cá, nós já cumprimentamos inclusive, desde o dia 15 para cá. Nossa irmã Gabi Tedardi, a Gabriela Tedardi, nossa irmã Leia Mil, eu estive ontem lá na casa dela, mesmo que distante, né? Eu estive orando por ela e levando o carinho de toda a igreja. Mostrei até para o filho dela levar o meu celular e ver a mensagem de alguns irmãos, da irmã Rose Pedrão, que mandou uma saudação para ela, e em especial, eu passei para ela, a irmã Rose Pedrão. Ela ficou muito feliz, sorriu muito. Ela está se recuperando muito bem, o Sr. Nelson também está se recuperando bem, glórias a Deus por isso. Estivemos lá ontem visitando ela, e visitando vários irmãos também, para a glória de Deus, que Deus nos tocou de ir, de ligar, enfim. Então, ontem foi o aniversário dela, da dona Leia Mil Silva. E hoje, dia 17, tem 2 pessoas aqui da igreja aniversariando, e nós também já vimos várias pessoas no grupo do WhatsApp, saudando essas pessoas com carinho, com amor. São pessoas muito especiais, como todos dessa igreja, que convivemos com esse amor aqui dentro. Eu me refiro a Fabiana, que fez aniversário hoje, nós a cumprimentamos, parabéns Fabiana, em nome do Senhor Jesus, e a nossa amada levita Gigi, que não está aqui conosco, mas está ligada com a gente. Deus abençoe Gigi por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Você, Fabiana, fique aí com o nosso carinho, com o nosso amor, nesse dia tão especial, que Deus trouxe vocês ao mundo, e as pessoas que estão à sua volta e te amam, esse dia é muito especial para todos eles, e para nós também. Deus os abençoe. Então, aniversariantes do dia. Amanhã, dia 19, hoje é 17, né? Dia 19 é terça. A Michele, lá da Inglaterra. Ô Michele, parabéns pelo seu aniversário, dia 19. Antecipadamente 2 dias, mas fica com o nosso carinho, nosso amor também aí na Inglaterra. A nossa amada membro da igreja que mora com a sua família lá, o Igor e os seus 2 filhos amados. Deus abençoe a todos aí na Inglaterra também, aonde estiver outro aniversariante que está nos visitando. Se tem mais alguém visitando a gente aí, aniversariando por esses dias, parabéns. E os demais que estarão aniversariando essa semana, agora que entra, nós também estaremos ali falando, anunciando em outras lives. Essas são as pessoas que estão aqui, bem próximas dessa data aqui, nós citamos eles apenas, mas ficam todos aí que estão aniversariando esse mês, o nosso amor, o nosso carinho, em nome de Jesus, tá bom? Então já falei do aniversariante, já falei das lives. Eu quero estar também abençoando a vida daqueles que abençoam esse ministério, trazendo o que Deus toca no seu coração de fazer, ofertar, semear, investir e devolver aquilo que pertence à obra do Senhor, que são os dízimos. Se você é dizimista aqui da igreja, se você é um ofertante, um semeador, um investidor, que faz isso com muito amor, com alegria e com fé, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Fique em espírito, dizimista, ofertante, semeador, porque esta oração Deus me toca de fazer por vocês, e há poder na oração quando nós oramos com fé e abençoamos no nome de Jesus. Eu quero abençoar todo dizimista, a todo ofertante, a todo semeador, e declarar um dos versículos do Salmo 91 sobre a tua vida. Não te preocupes, diz o Senhor, dizimista fiel, não te preocupes, ofertantes, não te preocupe, investidor da casa de oração que eu toquei no seu coração de congregar e fazer esse gesto, diz o Senhor. Pois Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não olhe para essa crise, olhe para Cristo. Ele não subiu naquele calvário para que você sofresse. Ele subiu para que você, que crê nele, tivesse uma vida eterna e uma vida abundante. Espere, são apenas momentos, passará. Mas a glória de Deus está sobre a sua vida, dizimista, ofertante, semeador da casa do Senhor. Eu os abençoo em todos, de tudo que vocês fizerem, e declaro que as palavras do Senhor se cumprirão em suas vidas, pois num pouco estão sendo fiéis e no muito Deus os colocará.
E Deus abrirá as janelas dos céus, derramará bênçãos sem medida sobre todos esses que fazem esses gestos com amor, com alegria no coração, mas principalmente com fé de que Deus é o provedor de tudo. Ele que dá semente ao semeador. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Encerrando então esse culto, eu quero pedir que, em nome de Jesus, você vá comigo na segunda carta do apóstolo Timóteo. Eu quero crer que todos se lembram ainda daquele dia que aceitaram Jesus como Salvador. Vamos fazer um exercício de memória aqui. Lá, feche seus olhos, volte lá no primeiro dia que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lembre-se daquele dia. Alguém um dia, ungido por Deus, fez um convite, um apelo, e você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sobre você foi feita uma oração com imposição de mãos. E naquele momento, Deus, usando aquele gesto de fé daquele homem, daquela mulher, que você professou a sua fé, e com testemunhas ali, você confessou que aceitava Jesus com o teu coração, foi derramado sobre você um novo espírito. Deus não colocou em você um espírito de temor, um espírito de medo e de covardia. Pelo contrário, Ele colocou em cada um de nós o espírito de autoridade e de poder. Então, no nome de Jesus, que eu invoco você se lembrar daquele dia e tomar posse do que você recebeu com imposição de mãos, na oração feita naquele momento que ligou a sua fé aqui na terra para estar ligada com Deus, e que seu nome foi escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 2 Timóteo, capítulo de número 1, e no versículos 6 e 7, diz assim as Escrituras Sagradas: por este motivo te lembro, para que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, que é de covardia, mas sim de fortaleza, de autoridade, de amor e de moderação. Aleluia. Versículo 13 e 14 diz assim: conserva o modelo das sãs palavras. O apóstolo diz que de mim tendes ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Aleluia. Dê posse à vitória que Deus te dá, já te deu sobre aquela cruz que Jesus, ao subir nela, venceu até a morte por nós. Então, no nome de Jesus Cristo, lembre-se que quando Jesus ascendeu aos céus, Ele foi fazendo uma promessa, que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele voou para o Pai, mas só vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu voltar, os levarei para onde eu estiver, para que estejam comigo para sempre. Aleluia. A minha alma não se cabe de alegria nesse dia. Aleluia. Nossa alma anseia por esse dia, igreja. Guarda isso no teu coração. Jesus vai voltar para nos levar com Ele para sempre. Aí cessará toda dor, cessará todo pranto. Não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrimas, pois Ele mesmo enxugará as lágrimas de nossos olhos. Guarde as promessas que Deus fez a cada um de vós, diz o Espírito Santo, pois Ele está gemendo dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós, intercedendo por nós, por nossas orações, em nome de Jesus. Lembre-se que Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para o que é melhor. Sempre Ele tem o melhor. Tome posse dessa verdade. Faremos esse louvor final, esses dois últimos louvores, profetizando, declarando que Deus tem o melhor para nós, sempre tem o melhor para nós.
Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Declara. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido não se compara com o que há de vir. Declarem, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Só creia, só creia, só creia. Deus tem o melhor. E profetiza a sua vida. Profetize, profetize para o Brasil. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. A economia vai voltar, crescer, na glória de Deus nesse país. Deus tem o melhor para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim. O Brasil, em nome de Jesus, Ele tem o melhor. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Porque Deus é Senhor. Deus tem o melhor pra mim. Ele negou nem os filhos dele, negou. E o que perdido não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Agora é restituição. E o que perdido, isso chama-se restituição. Não se compara com o que há de vir. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Não se compara. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Olha o Brasil declarando isso a Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Declara isso, Brasil, declara isso, Brasil. Um novo tempo Deus tem pra mim.
história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Deus fará isso para a glória exclusiva dele, em nome de Jesus. Agora, para encerrarmos, e após esse último louvor de júbilo que nós faremos, vamos dar agora a bênção apostólica, porque esse júbilo, esse corinho que vai tocar daqui a pouco aqui, é um corinho de muita alegria, muito júbilo, que justamente encerra com essa palavra de segunda carta a Timóteo, quando disse claramente o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que em nós não foi colocado um espírito de covardia, mas sim de autoridade, de poder e de moderação. Então, no nome de Jesus, receba a bênção apostólica e depois nós vamos declarar que Espírito que está em nós. E se esse Espírito está em nós, nós vamos vencer. E Ele está em nós. Quem crê, diga amém? Amém, que assim seja. Senhor Deus, eu me despeço de todos que estão nessa live conosco, porque encerraremos com um louvor final que o Senhor nos deu como um corinho pentecostal para louvar-te, exaltar-te e profetizar que nós venceremos como Davi venceu. Naquele dia que a arca voltou para a cidade de Davi, voltou para as terras de Israel, houve grande júbilo e Davi não se continha de alegria. O Espírito Santo que estava nele, que está em nós, a alma de Davi regozijava-se no Senhor, saltava de alegria diante de todo o povo. Um rei que se humilhou, se colocou na posição de um servo ali, porque voltava a glória de Deus para a cidade e o povo de Israel. Então nós profetizamos que a glória de Deus voltará a brilhar no Brasil. Estamos profetizando, cairá um por um dos inimigos, um por um cairá por terra. Esse mal não prevalecerá, pois as portas do inferno, está escrito na palavra de Deus, jamais, jamais, jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eu abençoo a todos que estiveram conosco nessa live e que farão esse louvor final com a gente. Obrigado, meu Deus, por nos dar levitas. Obrigado, meu Deus, por nos dar servos e servas que honram o Senhor estando aqui conosco, para que tudo seja como o Senhor projetou para esse culto. Deus abençoe a cada um deles, Pai. Eu abençoo a todos que permaneceram conosco nessa live. Que o nome do Senhor seja glorificado em cada família representada, pois é o culto da família e eu abençoo todos, declarando as virtudes do Senhor sobre todos eles, e aqueles que creem no Senhor Jesus perseverarem até o fim serão salvos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e a comunhão com o Santo Espírito, isso permaneça sempre em todos os corações daqueles que amam a Deus, e os que amam digam todos juntos amém. Então vamos louvar a Deus. Deus abençoe levitas, Deus abençoe a Edson Andrade, que está aqui na produção. Deus abençoe Diácono Caio. Deus abençoe a todos os levitas e músicos. Deus abençoe a servos do Senhor que intercederam por nós aqui. Aleluia. E se o Espírito de Deus está em nós, assim como Davi fez, nós vamos vencer também. Aleluia. Glórias a Deus. Eu canto
Senhor. Amém, Jesus.